Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Nós estamos dando início hoje a uma série de entrevistas também, agora, a partir de agora, com os pré-candidatos a vereador dos municípios, das regiões, de todo o estado do Rio de Janeiro. E o nosso primeiro entrevistado, ele é músico, ele é uma pessoa muito ligada à cultura, ele vem do município de Campos dos Goytacazes. Campos dos Goytacazes é o maior município do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos recebendo aqui o Carlos Boamorte, conhecido como Xará. Xará, é um prazer muito grande recebê-lo aqui em nosso estúdio, nessa série de entrevistas que nós vamos fazer com os pré-candidatos a vereador. O microfone está à sua disposição, a câmera é ali, você poderia se apresentar, se dirigir àquela câmera. Primeiro eu quero cumprimentar você, Jardanes. É legal, um prazer muito grande. E extensivo a todo o nosso público. Bacana. Bem, estou como pré-candidato a vereador porque sou militar da reserva, sou músico, trabalho na cultura e educação. E eu tenho, na minha caminhada, ouvido o clamor das pessoas, pedindo por um representante que saiba, que já sentiu a dor e as necessidades da nossa população campista. Campos é um município hoje que vem crescendo, vem voltando ao rumo do desenvolvimento. E nós precisamos ter parlamentares na Câmara de Jardanes, unidos com o nosso prefeito, para que a cidade continue avançando e cresça mais e mais. Muito bem. Você sabe, a gente sabe muito bem que as atribuições dos vereadores, né, são diferentes, porque o poder legislativo é diferente do executivo, mas são poderes entrosados, são poderes harmônicos. Agora, virando para aquela câmera, por que você quer ser vereador? Eu sou pré-candidato a vereador porque eu tenho ouvido o clamor das pessoas nas ruas, das pessoas que conhecem a minha vida, conhecem a minha história, e porque eu penso que cidadãos como você e eu, nós temos vida, nós pensamos, nós temos direitos e nós podemos. Por que não? Campos é governado hoje pelo prefeito Vladimir Garotinho. Tem feito lá uma excelente gestão, a gente tem acompanhado, a gente tem feito muitas matérias sobre o município de Campos, que é um município importante, que já deu até presidente da República, 2 governadores do estado. Agora, como é que está a cidade hoje? Por exemplo, a gente aqui, nessa região da Baixada aqui, da região metropolitana do estado, a gente tem visto as pessoas reclamarem muito da questão da saúde, educação, transporte. Então, nós vamos, durante esse tempo nosso aqui, a gente vai conversar sobre essas questões. Por exemplo, como é que está a saúde de Campos? E você, como vereador, como é que você vai poder contribuir com emendas, com indicações, com projetos de leis, para melhorar a saúde de Campos? Sim. A saúde de Campos, ela veio de um caos do governo que antecedeu ao nosso prefeito Vladimir Garotinho. Nós estávamos com mais de 20 postos de saúde fechados. O nosso prefeito Vladimir reabriu todos os postos de saúde, quase todos. Inclusive, construiu mais postos de saúde. Nós temos hoje, devido ao tamanho do nosso município, pessoas sendo atendidas de uma distância de 120 quilômetros de uma para outra. Por exemplo, quem mora no Farol de Santo Tomé é campista. Lá tem o hospital em Farol. Quem mora em Santo Eduardo, que fica no outro extremo do município de Campos, a 120 quilômetros de distância, é atendido também com qualidade, hoje, pela Prefeitura Municipal de Campos. Há uma grande demanda também, porque os municípios no entorno de Campos levam seus pacientes para Campos. Então, sobrecarrega um pouco, e o nosso prefeito vem trabalhando muito nisso. Então, como pré-candidato a vereador, eu tenho algumas propostas e tenho conversado com o nosso prefeito Vladimir a respeito delas. Entendeu? Perfeito. Uma implantação de algumas coisas que eu não posso falar agora, né? É verdade. A partir da convenção tu vai ficar mais à vontade, vai poder colocar. E aí, como é que está a educação lá em Campos? Como é que está o creche, se ele tem que estar desenvolvendo? O que você pensa como vereador para você indicar, para melhorar essa área lá?
Uma das minhas propostas para a saúde também, o que eu penso para a saúde, é a questão do funcionalismo público que atende ali. Funcionário público é aquele que é concursado e o que é contratado. Eu penso que nós podemos melhorar a qualidade na prestação de serviço público contratando empresas, porque fica muito mais fácil você identificar aquele funcionário que não está prestando um bom serviço à comunidade. Tem gente que acha que está prestando um favor na saúde. Não existe isso. Então, a forma de você cortar rápido e dar uma resposta ao povo, à nossa população que carece tanto da saúde, é contratando empresas para gerir os hospitais e os postos de saúde do município. Perfeito. E educação? Qual a proposta? Sim. A educação do nosso município, ela é uma educação em fase de transformação. Por que fase de transformação? Porque há uma carência enorme no município nosso na questão de uma norma, de normatização no ambiente escolar. Não é só de Campos, né? De várias partes do estado e do Brasil. É como se fosse um território livre. E eu, como pré-candidato, penso que devemos propor algumas questões legais no município para que haja uma segurança dentro da escola, tanto para o aluno, para o professor, para os pais que frequentam o ambiente escolar. Porque algumas pessoas têm a convicção de que a escola é um território sem lei. Não é, né? E não é um território sem lei. Nós temos casos de bullying na escola e de preconceito, várias outras situações que, se tivéssemos uma normatização do município para o ambiente escolar, para a escola, eu acho que o professor se sentiria mais seguro para dar aula, o próprio aluno para estar naquele convívio da escola. Por exemplo, uma coisa que eu penso que nós já trabalhamos muito correndo atrás e até hoje não conseguimos, Jardanes, é a questão da escola cívico-militar para o município de Campos. Porque foi uma luta do deputado saudoso João Peixoto, do saudoso Gil Viana, foram deputados estaduais do nosso município, que até hoje ninguém conseguiu trazer essa escola cívico-militar para o município. Poxa, se Caxias, que é um grande município, é uma cidade também que eu amo, tem uma escola cívico-militar, por que a minha cidade, Campos dos Goytacazes, não pode ter uma escola cívico-militar? E um outro ponto em questão é a questão das vagas nas universidades federais. Para que um aluno do município consiga uma vaga na Universidade Federal, ou ele vai pela cota da escola pública, não precisa alcançar aquela nota alta de corte, ou vai pela nota alta de corte. Mas só que nós precisamos dar uma educação básica de qualidade e melhorar e muito para que o nosso aluno, seja ele cotista ou não, o nosso aluno que é pobre, porque muita família, Jardanes, paga a escola pública privada do filho, paga a escola particular no sacrifício. Mas quando o filho vai fazer o Enem, se inscrever, pelo fato de ter estudado em escola particular, ele não entra na cota. Você sabia dessa? Não. Então, nós precisamos dar um ensino básico de qualidade para todos, tá? E condições para que eles concorram à vaga de forma igualitária quando forem fazer uma faculdade, por exemplo, de medicina. Entendi. O meu sonho é ver o pobre virar doutor. Vamos falar de um assunto agora que é envolvente e você vai gostar muito, que é a questão da cultura. Como é que você vê a cultura? Qual o seu projeto para a cidade? Como você, sendo eleito vereador, como é que você vai tratar e qual a sua proposta? Eu sou um fazedor da cultura, sou um músico profissional, trabalho ensinando música, faço parte da nossa Lira de Apolo, que fica no coração de Campos dos Goytacazes, ali. A nossa banda fez 154 anos esse ano. Nós estamos na luta lá na restauração do nosso prédio, que sofreu um incêndio em 1990. Então, pessoal, eu penso que a cultura do nosso município, ela é pujante, ela é viva. Nós temos museu, nós temos as bandas centenárias, nós temos o Museu Olavo Cardoso, que está crescendo de uma reforma agora, nós temos os casarões, nós temos a história do nosso teatro, nós temos o Teatro Trianon, que quem reconstruiu foi o nosso governador Garotinho. Verdade. Nós temos o Teatro de Bolso,
nós temos cinemas, inclusive Campos já teve mais de 70 cinemas, segundo uma pesquisa de mestrado de um amigo meu. Eu penso que nós podemos trabalhar a cultura aliada ao turismo. Perfeito. Porque a cultura, ela movimenta bilhões no PIB brasileiro. Quando eu falo cultura, pessoal, eu falo de teatro, eu falo de artes plásticas, eu falo de música, eu falo de cinema, eu falo também das questões dos territórios culturais, eu falo também de algumas religiões que fazem parte da cultura brasileira. Verdade. Por exemplo, a religião afro e outras. Então, a cultura, ela faz com que movimente a economia e traga dinheiro. Você já imaginou o Rio de Janeiro sem o carnaval? Quantos bilhões nós deixamos de arrecadar? E o turismo? Então, nós temos hoje na cidade de Campos a Lagoa Feia, que é a segunda maior lagoa natural do Brasil. Nós temos a Lagoa de Cima, nós temos rampas de voo livre, nós temos muita coisa nos nossos mais de 4 milhões de metros quadrados. Perfeito. Que a nossa cidade tem, que é o maior município do estado do Rio de Janeiro. E na música, pessoal, nós temos que trabalhar a música junto com a escola, com a educação. Eu penso que nós podemos ajudar muito na prevenção primária da segurança pública, tirando os nossos jovens da ociosidade, porque eu já ouvi muito em projetos sociais que eu já participei dando aula, assim, eu não sei o que fazer. A mãe chega para mim e fala assim, eu não sei o que eu vou fazer para o meu filho, eu preciso de uma oportunidade. E talvez a oportunidade para o seu filho esteja num desses projetos sociais que a gente tanto sonha, levar para a nossa campus de Goytacazes. Nós precisamos usar a música, a cultura como um instrumento transformador. E porque tem uma frase interessante que a música leva da ordem ao caos. Isso é uma verdade, pessoal. Então, as pessoas clamam por oportunidades e elas serão levadas através da educação e da cultura. Muito bom. Transporte e mobilidade urbana. Oh, como é que está a cidade lá? Como é que você é? A nossa cidade hoje, ela tem um desafio, que o nosso prefeito fala que é desafiador o transporte público em Campos. Nós temos hoje, por exemplo, Farol de Santo Tomé, a praia, e nós temos, por exemplo, Santo Eduardo, que fica coladinho com o Bom Jesus do Itabapoana. A distância são 120 quilômetros. É como se eu estivesse aqui em Duque de Caxias e Friburgo fizesse parte de Caxias. Já imaginou isso, pessoal? É a nossa realidade em Campos. Eu tenho conversado com o prefeito Vladimir Garotinho, que é muito solícito, nos ouve sempre, em relação à questão do transporte, tendo em vista esse exemplo que eu acabei de dar. Porque muitos falam que acabou, o problema do transporte em Campos acabou com o centro de Campos, o centro histórico. Mas, na realidade, não acabou. Existiu agora uma migração do comércio para os bairros. Nós temos hoje os bairros da Penha, nós temos o Guarulhos, nós temos Goytacazes, tem um comércio, olha, Goytacazes tem um comércio maior do que muitos municípios do interior do Rio. Farol de Santo Tomé, nós temos Morro do Coco, Travessão tem um comércio forte. Quer dizer, antigamente a pessoa andava 60 quilômetros para ir ao centro de Campos. Hoje, com a possibilidade da pessoa empreender, e diga-se de passagem, Campos aumentou muito o número esse ano de novas empresas, de novos empreendedores. Fez com que as localidades empreendessem, os moradores ali empreendessem. Então, hoje, muitas coisas você não precisa sair do seu bairro, coisas que antigamente tinha no centro da cidade. Então, eu penso que a questão da mobilidade urbana e do transporte realmente tem que ser reformulado e pensado, mas não somente no foco do comerciante do centro da cidade. Entendeu? Porque hoje esse comércio migrou, cresceu. Mas sim em dar condições ao cidadão campista de percorrer todo o seu município
com um custo acessível de passagem, de valor de passagem, utilizando os modais de transporte. Por exemplo, hoje nós temos as vans e ônibus. Por que não pensar no VLT em Campos? Por que não pensar? Então, é isso que nós temos conversado em relação ao transporte público e mobilidade urbana. Preço acessível do transporte e novas possibilidades de transporte de massa para o público. Perfeito. E a questão da segurança? Como é que você... A gente sabe que a segurança pública é uma atribuição do governo do Estado. Sim, mas... que tem que haver um entrosamento. Como é que você pensa aí? Você pensando como pré-candidato a vereador. Aí eu vou fazer uma pergunta para o público. Você acha que a segurança pública ela é uma obrigação, ou melhor, o maior responsável pela segurança pública é somente o Estado? É o governo federal ou o município? Penso e tenho a convicção de que o município é o maior responsável pela segurança pública. Porque uma criança não nasce monstro. Uma criança não nasce criminosa. Uma criança não é bandida. E a criança, ela fica nos bancos escolares do município até os 14 anos de idade. E o porquê nós temos tantas crianças envolvidas, sendo cooptadas pelo crime? Penso que a falha é do município, nossa. Quando eu falo município, eu não falo só de Campos, eu falo do Brasil inteiro. Porque existem projetos que podem ser implementados para que façamos a prevenção primária na segurança pública. A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Civil, elas estão em outro patamar da segurança, porque a base, ela vem do município. Existem formas de você trabalhar o contraturno escolar, existem formas de você colocar a escola em tempo integral, existem formas de você criar projetos para que você identifique as crianças que sofrem bullying, que são maltratadas em casa, as crianças que sofrem violência sexual, porque, olha, já pensaram no seguinte ponto? Vocês acham que Marajó é somente lá em Marajó? Marajó pode ser na nossa cidade também. E como são tratadas as crianças que sofrem violência sexual? Muitas das vezes, quem identifica é o professor em sala de aula, que sofre junto e sofre muito. Então, nós temos que implantar esses projetos para tratar, cuidar e dar oportunidade às nossas crianças. Elas precisam enxergar além dos muros da favela, além dos muros da comunidade e daquelas barreiras que atrapalham ela de progredir, de avançar. Então, o município pode buscar recursos federais que tem, muitos recursos, na parte da cultura, na parte da educação, para que o aluno possa permanecer ali no ambiente escolar, participando de projetos, seja eles culturais e esportivos, e ser atendidos para que sejam tratados, para que não possam virar um criminoso e ser cooptado pelo crime. Porque nenhuma mãe quer um filho preso. Eu já vi muitas mães chorarem, porque queriam uma oportunidade para o seu filho e não tiveram. Por isso que eu desafio a você, a empresário, você empreendedor, pessoas que gostam de investir em vidas, dê uma oportunidade para uma criança, dê uma oportunidade para um jovem. Você pode fazer mais. Perfeito. Conversando aqui com o pré-candidato de Campo dos Goytacazes, o Xará. Você está dando uma aula, né? Você parece que não é candidato a vereador, parece candidato a prefeito. Não. Vamos juntar duas aqui. Fala. Habitação e meio ambiente. Olha que maravilha. Falar de habitação, eu tenho que falar do nosso governador Antônio William Mateus de Oliveira Garotinho. Olha, eu falei ontem lá em Campos dos Goytacazes, com um grupo de pessoas, no bate-papo, falando, criticando o Garotinho. Eu falei, olha só, Campos, Garotinho e nossa governadora Rosinha construíram mais de 10 mil casas populares, bairros, casas com terreno
de 6 por 25, 10 por 20, 10 por 25, com bons terrenos. Eles proporcionaram, Jardanes, dignidade, moradia. Eu perguntei para as pessoas, está tudo bem, você está criticando? Aí eu pergunto, aonde estariam morando essas pessoas hoje? Essas mais de 10 mil famílias. Famílias, né? Se o Garotinho, a Rosinha não tivessem construído essas casas. Porque criticar, pessoal, é fácil. Mas vamos dar honra a quem honra o nosso povo. Verdade. Entendeu? E deu dignidade às famílias. E eu penso que nós podemos, assim como pré-candidato a vereador, e lá na frente, se Deus quiser assim permitir um vereador, é trabalhar com o nosso prefeito para que possamos construir mais moradias para a nossa população, abrir possibilidades também de pessoas que não estejam na faixa de ter o direito à casa popular, mas que tenham acesso a uma área de terra que possa ser construída condomínios e vendidos com um preço mais acessível para essas pessoas. Para a gente trabalhar também quem não pode, mas também quem pode, mas que vai ficar sacrificado para pagar. E há meios e recursos para isso. Principalmente agora, porque com essa mudança na reforma tributária, vai aumentar o imposto de transmissão de bens. Quer dizer, um imóvel ele pode chegar agora até um aumento de 20% na hora da compra. E aí? Vai dificultar mais. Então, os municípios podem facilitar. E o nosso prefeito, o nosso prefeito Vladimir, eu creio que, com certeza, tratará isso com muito carinho. E o meio ambiente? Nossa, meio ambiente. Falar de meio ambiente em Campos é falar do nosso querido Rio Paraíba. Corta o estado todo, né? Corta o estado inteiro. Inclusive vira praia, né? No verão tem uns trechos lá que o pessoal vai aquele banco de areia, né? Vira uma praia. Falar de meio ambiente é falar também da questão da nossa Lagoa de Cima, que ela vem sendo preservada e cuidada. É falar da Lagoa Feia. É falar dos nossos canais, dos nossos rios, que cortam a nossa região, das nossas cachoeiras, que são belíssimas. E em Campos tem um negócio interessante, tá, Jardanes? O meio ambiente, o nosso prefeito, ele vem trabalhando o meio ambiente junto com o agronegócio, de forma equilibrada. Pra você ter ideia, Campos tem hoje aproximadamente 8 mil pequenos produtores rurais. Entendeu? Tem que preservar e, ao mesmo tempo, cultivar, produzir. E hoje há esse equilíbrio. Graças a Deus há esse equilíbrio. E Campos hoje ela entrou na rota da soja. Se você não sabe, Campos hoje está cultivando soja. Desde o início do governo do nosso prefeito Vladimir Garotinho, Campos passou a produzir soja, com o apoio da prefeitura, da secretaria. E a gente tem aí acompanhado tudo. O prefeito também tem cuidado da questão das estradas no interior, para que melhore o acesso do produtor e também o acesso aos nossos mananciais, ao nosso meio ambiente, onde o povo campista se deleita e usufrui. Bacana. E desenvolvimento e geração de emprego, como é que você vê? Você sendo eleito vereador, de que maneira você tem alguma ideia, algum projeto para desenvolver e gerar sim. emprego, que é um dos grandes problemas do Brasil, nacional. Vamos lá. Em relação à geração de emprego, eu vou voltar na história rapidamente. Eu tive um curso preparatório para o concurso em 2010. E ali eu fiz parcerias com algumas empresas que estavam construindo o mineroduto do Açu, para eles desenvolverem algumas palestras lá e cursos. E eu tenho irmãos nessa área. Campos hoje, pessoal, é vizinho ao maior porto, um dos maiores portos do Brasil e do mundo, que é o Superporto do Açu. Foi um projeto do Eike Batista, que foi assim, iniciou sua construção com a nossa governadora Rosinha na época. E, pessoal,
E temos hoje a Escola Técnica Federal de Campos, temos vários cursos, mas precisamos atrair empresas para o nosso município. E como um futuro vereador, penso que nós precisamos trazer recursos, buscar recursos para que a gente qualifique a nossa garotada, os nossos jovens, ensinemos uma profissão já saindo da escola ali com os 14 anos, e a gente busque conversar, nem buscar conversar, é continuar a nossa conversa com empresários. Em relação a empregos, nós temos lá em Campos o balcão de empregos, mas como vereador, queremos trazer mais empresas para o município de Campos dos Goytacazes. Nós temos hoje, como eu falei na questão do meio ambiente, falei um pouco da agricultura, nós temos hoje também o Superporto do Açu, a 20 quilômetros de Campos, coladinho. E nós temos ali grandes empresas. Mas precisamos trazer empresas também para o município de Campos, para que possa gerar receita dentro do nosso município. Porque o nosso município ele é muito grande. Nós precisamos trazer empresas e dividir o município em 4 partes. Eu venho conversando isso com o prefeito também, dividir em 4 partes. Nós precisamos alocar empresas na região de Guarulhos. Nós precisamos ter empresa na região sul do município, na sudeste e noroeste. Seria o quê? Regiões administrativas? Criar regiões administrativas com empresas. Perfeito. Muito bom. Porque se eu criar somente se eu concentrar, não é Porto do Açu, como que um trabalhador de Santo Eduardo, Morro do Coco, vai se deslocar todo dia para trabalhar 120 quilômetros? Então nós temos que criar mecanismos, buscar recursos, empresas, porque também esses territórios, Jardanes, eles têm a sua vocação também, em alguns pontos eles têm a sua vocação própria. Então nós precisamos fazer isso e motivar o empreendedorismo. Nós não podemos enxergar o pobre, é o pobre coitado, não. O pobre é uma pessoa empreendedora. Verdade. Como a vendedora da Avon, da Jequiti, da Natura, como vendedor de hot dog, o pedreiro, a costureira. Nós somos empreendedores, gravem isso, empreendedores. E as empresas precisam de profissionais. Então a gente tem que buscar também qualificar essa garotada nossa já na escola. 14 anos ali, dando oportunidade de qualificação. Porque não adianta também você atrair empresas se você não preparar o pessoal, a mão de obra, né? A mão de obra. Então, eu estou conversando aqui com um pré-candidato Xará, do município de Campos dos Goytacazes, que está colocando aqui com muito conhecimento. Parabéns pelo seu conhecimento. Você apresentou aqui praticamente um programa de governo. Agora, chegando agora ao final da nossa entrevista, eu queria as suas considerações finais e logo na sequência você se despedisse aí. O que você não colocou, o que você gostaria de colocar? Jardanes, desde já eu quero agradecer essa oportunidade, tá? Agradecer ao nosso público que está em casa, que está no transporte público agora assistindo essa live. Mas eu quero deixar pontuar uma coisa que é algo interessante, que foi o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que ele fez uma transformação na questão do tratamento dependente químico no Brasil. Ele foi criticado por muitos, pela imprensa e que também não divulgou, que foi o Bolsonaro, nosso presidente Bolsonaro, que ampliou o investimento no tratamento de pessoas em dependência química. Nós temos que ter em mente, pessoal, que um dependente químico, a família também é doente. Nós precisamos tratar as pessoas. O senador Magno Malta, ele tem um projeto fantástico no Espírito Santo. Eu estive numa viagem missionária em Culiacán, no México, e lá em Culiacán são mais de 800 mil habitantes. E tem mais de 80 casas de recuperação. E lá existe um modelo que é coordenado pelo município, que pode ser implantado em nossa cidade de Campos. E de Campos pode sair um projeto até para o Brasil. Mas precisamos olhar com carinho a questão da dependência química. Porque nós falamos sobre saúde, educação, cultura, e a dependência química, ela
nos rodeia na escola, quando alguém oferece uma droga para o filho. No transporte público, quando te oferece, às vezes, a droga, ou alguém fuma perto de você, faz a utilização. Na questão da sua segurança, quando você vai entrar em determinado bairro ou vai entrar num comércio, tem algum dependente químico ali tendo uma crise, ou até em situação de rua, pela dependência química. Então, pessoal, nós precisamos olhar com muito carinho essas vidas humanas que estamos perdendo a cada dia. Nem o traficante suporta um dependente químico. Nem o traficante suporta o freguês dele. Mas a família, por trás daquele homem ali, daquela mulher que está na dependência química, existe uma mãe que chora e que ora. Então nós precisamos chorar juntos, orar juntos e abraçá-lo. Portanto, meus queridos amigos e futuros eleitores de Campos, eu agradeço a você pela oportunidade de ter me motivado a estar aqui hoje como pré-candidato, porque só estou aqui por sua causa, por você e para você. Então, essas são as nossas propostas, o que nós pensamos, tá? Não adianta querer inventar roda, o que pensamos é exatamente isso. E eu quero deixar aqui um abraço para o nosso prefeito Vladimir e, em especial, para o nosso sempre presidente Jair Messias Bolsonaro e ao senador Flávio Bolsonaro, que tem dado todo o apoio à nossa pré-candidatura e também ao nosso PL em Campos e região, com toda a nossa direita. Acabamos de conversar agora com o pré-candidato a vereador pelo município de Campos dos Goytacazes, lá no norte do estado. Xará, um abraço, foi um prazer muito grande recebê-lo e sucesso. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém.